Vamos lá ver se agora vai dar certo. Então vamos lá, então. Bom, então vamos reiniciar aqui, né, nossa apresentação e fala aqui essa reflexão sobre a simbologia da ordem universal e Isaac Newton, tá? Vamos lá, então. Bom, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Essa aqui vai ser uma reflexão sobre a questão de Isaac Newton e o conceito, né, de verdade e de universalidade, tá? E a relação da teologia, né, na ciência. Para Isaac Newton, né, o famosíssimo Isaac Newton, a ciência não era separada da filosofia ou da teologia, né, mas é sim uma parte de uma mesma busca por uma verdade universal. As descobertas científicas, né, no entendimento de Newton, por exemplo, a sua lei da gravitação universal, é um exemplo clássico de como ele via o universo, ou seja, o cosmos. É um sistema ordenado, é um sistema criado e mantido por Deus, no que ele entendia por Deus, né? O Newton acreditava que, ao descobrir as leis que regiam o universo, ele estava não apenas compreendendo o mundo material, mas também desvendando uma ordem maior, aquela ordem da criação de Deus, que é profundamente enraizada na sabedoria divina, né, em sua visão de ciência, a visão que, nesse estudo, revelaria a mente de Deus, né? A cada lei descoberta era como que uma janela para observar a harmonia da criação divina, né, que Deus, o próprio Deus, a sustentava. Então, para Newton, a lei era universal. Qual é essa ideia de universal? Qual é essa perspectiva de a gente pode pensar que algo ser universal? Bom, vamos diferenciar então o que é universal na filosofia e universal, que pode significar universal na ciência, né? É importante então entender isso. Na filosofia, o termo universal, ele se refere mais a conceitos, propriedades que podem ser aplicados a vários indivíduos ou vários objetos. A gente pode pensar na cor. Você pensa na cor, né, a gente está se referindo a uma propriedade que você pode pensar, olha, ela existe na maçã, ela existe em símbolos, ela existe na camisa, ela existe em algum local que você vá perceber, vai ter a capacidade de perceber a cor vermelha. Então, por que é universal? Porque ele não está restrito a um único exemplo, mas abrange uma variedade de instâncias. Já na ciência, a ideia aí de universalidade tem semelhança, mas no sentido de uma aplicabilidade geral, né, da lei ou do princípio. Mas a gente se afirma isso, mas num certo contexto, num certo limite, né? Quando essa lei se aplica a corpos com massa independente, aí a ideia de Newton, ele não estaria em todo o universo para ver isso, mas é isso, ele intuiu essa ideia, independente de onde estivesse no universo, né? Porque ele entendia do universo até então. Então a gravidade para o Newton é uma força que atua à distância, né, de alguma forma à distância, mas não necessariamente, sobre todos os objetos, seja na Terra ou em qualquer parte do cosmos. A universalidade nesse sentido, então, implica numa verdade abrangente, uma lei que não está limitada no tempo e no espaço, e que é válida em todas as circunstâncias possíveis dentro do seu escopo. Então, a noção de universalidade, ela está ligada à ideia de verdade, né? Na ciência, se uma lei é considerada universal, ela é considerada como uma descrição verdadeira da realidade, que não pode ser negada sem evidências contrárias muito fortes, né? Isso, claro, que isso é uma elaboração epistemológica posterior. No caso da lei da gravitação universal, ela se tornou uma verdade aceita por séculos. É aceita, né?
Porque por séculos aí depois dela. Depois que ela foi criada, né, intuída por Newton e testada por várias pessoas, que foram só aprimorando, né, a mecânica. E isso, claro, lhe deu um status de verdade científica e foi usada largamente por filósofos, né? Kant admirava demais o Newton. Mas só que mais tarde, virada do século para o século XX, houve um processo de refinamento, de mudança de ideias com a teoria da relatividade do Einstein, né? Que, assim, em circunstâncias específicas, as duas funcionam, só que a de Einstein supera, né? No entanto, é possível ter essa utilizar. Por exemplo, nós criamos prédios, carros, usando a lei de Newton, né? No sentido de que a gente não se preocupa com a relatividade do Einstein para fazer esses objetos. Então, a universalidade na ciência ela está conectada com a ideia de verdade que se sustenta através de observação e experimentação dentro de limites e contextos, né? Sendo válida para todos os fenômenos em determinadas condições. Então, a lei da gravitação universal do Newton já não é mais tão universal, né? Não é apenas um nome, mas para ele era, mas não era apenas um nome, né? Era uma convenção para descrever a gravidade, mas um princípio que ele acreditava refletia a própria estrutura do universo. E, para ele, independente da percepção humana. E, por ser independente da condição humana, você já conecta com a divindade, que é independente da percepção humana, né? Então, essa conexão entre universalidade e de uma lei e sua veracidade permite para a gente uma compreensão da ciência que busca leis, né? E essas leis que sejam o mais universais e mais, dentro do contexto da ciência, mais verdadeiras. Que a gente pode entender como válida em qualquer parte, em, nas situações que elas se repitam, né? Do universo, em qualquer época, que represente, então, uma verdade subjacente à realidade da natureza. Tá? Bem, então, esse Isaac Newton, cientista, teólogo, ele era profundamente religioso, e sua visão religiosa e teológica influenciou diretamente o modo como ele entendia, pensava o universo e como ele formulava as suas ideias científicas. Embora suas crenças não se alinhassem à igreja oficial, né, da Inglaterra, a igreja anglicana, ele, em relação aos anglicanos, ele era um herege, pelo menos assim, em algum contexto. Não sei se eu nem vi essa questão, se houve uma discussão dele com a igreja anglicana, mas a gente vai entender um pouquinho porque que ele tinha uma crença diferenciada, né, diferente em relação à igreja anglicana. O Newton, ele tinha uma fé, né? Fé em um Deus criador, em um Deus racional e um Deus ativo na história, que governava o cosmos de maneira ordenada e inteligível. Ou seja, existe uma ordem subjacente a tudo e que a gente pode compreender, né? Essa visão, então, teológica foi um fator determinante na elaboração de suas teorias. Deus não é só o criador, mas também o mantenedor da ordem. Ele acreditava, então, que Deus criou o universo com razão, com racionalidade, né? Em que as leis eram fixas e imutáveis. E só podiam ser descobertas através da racionalidade humana. Então, essa convicção do Isaac Newton, né, de um sistema ordenado, demanda leis matemáticas.
Daí, né, sua preocupação em elaborar leis matemáticas. E isso é interessante porque relaciona com sua ideia de sabedoria divina, né? Newton via as leis da natureza como manifestação da perfeição e da racionalidade de Deus. E isso era uma resposta para Newton por que o universo não era caótico e arbitrário. Ele via então essa ordem natural como uma evidência da existência de Deus, né? Por que o universo não é caótico e arbitrário, mas sim possui, a gente enxerga, ordenamento. É possível criar leis matemáticas. Então, a ciência não é só um método de entender, uma forma de entender o mundo físico, mas também uma forma de revelar a mente de Deus. E Newton, então, acreditava que desvendar o universo, né, era desvendar os princípios divinos que sustentavam a criação. Então, ele formulou a lei da gravitação universal como um exemplo claro de sua visão teológica que moldou o trabalho científico de Newton e de muita gente. Apesar de muitos cientistas acharem que Deus não tem nada a ver com a história. Então, a lei da gravitação universal, ela é simples e elegante, né? Bem econômica. Todos os corpos com massa se atraem mutuamente com a força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses corpos. Então, isso para Newton, possui uma simplicidade e uma universalidade que refletia diretamente no que ele acreditava ser Deus. Lunar, que explicava tanto o movimento dos planetas quanto a queda de uma maçã, né, que é o mito clássico, provava a unidade, né, e consistência de Deus. Ele acreditava que a gravidade não era uma força física, mas uma presença constante de Deus ativo no universo. Ele tinha, então, um certo ceticismo, né, em relação à ação à distância, né, que os corpos podiam influenciar-se sem contato direto. Ele interpretava a gravidade como uma manifestação do poder divino permeando toda a criação. Deus não só criou o universo, né, as suas leis, mas continuava a sustentar, a operar nesse universo, mantendo sua harmonia entre os corpos celestes e os corpos terrestres. E aí, embora o Newton não visse o universo como um mecanismo que nem um relógio que é completamente, né, ordenado, e depois que você dá a corda não precisa mais mexer, ele via e acreditava que Deus, então, intervinha para corrigir os desvios. Né? Isso, para ele, garantia, então, que o universo permanecesse estável ao longo do tempo. Né? Newton ele reconhecia pequenas perturbações nos movimentos dos planetas poderiam, né, em teoria, levar a um colapso do sistema solar. Então, ele postulava que Deus, o grande relojoeiro, ajustava o funcionamento do cosmos de tempos em tempos, né, dando aquela cordinha para garantir a continuidade e equilíbrio. Então, essa ideia do Deus relojoeiro, né, é bem interessante e influenciou muitas pessoas. Interessante em que sentido? Influenciou toda a ciência, toda a filosofia da época depois dele. E influencia até hoje. Tá? Se está correto ou não, isso aí, bom, vamos discutir, vamos pensar, refletir, né, nesse sentido. Bom, então a gravitação, ele é um marco, não tem jeito, é um marco na história da ciência, né, essa lei da gravitação universal. Essa lei descreve, então, a atração dos corpos, né, com base em suas massas, como a gente já falou, e a distância entre eles. Isso dá ordenamento, isso dá racionalidade, porque é um princípio simples, é um princípio elegante. E e várias outras leis, né, fundamentais foram buscadas nesse sentido para desvendar o comportamento da natureza. Newton descreveu aí o comportamento dos corpos celestes e dos corpos terrestres. Tanto que quando a gente estuda lá no primeiro ano,
né, mecânica, a gente estuda assim, passa de carros batendo para a Lua sem se questionar nada. Isso era impensável no homem medieval antes de Newton, ou pelo menos muitos anos antes. Então, a gravitação é uma expressão de uma ordem maior, uma evidência que o universo segue um plano racional. E quem está por trás disso? Deus. Essa lei governa tudo. Por isso que ela é universal, né? É o mundo sublunar e o mundo supralunar. Bom, claro que a gente sabe que não é mais assim, mas é a visão dele. E assim ele criou as suas leis, que funcionam, né? Então, para ele não tem caos e arbitrariedade na criação. Tudo segue um propósito, tudo tem uma ordem. Que a força da gravidade, por exemplo, mostra. Então, ao descrever matematicamente, a mente humana pode compreender o universo. A mente dotada de razão, de capacidade analítica, pode compreender o universo. Então, para Newton, nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, temos o poder de descobrir essas leis, né, que governam o cosmos. A matemática, largamente vista aí como uma linguagem através da qual Deus havia inscrito a ordem no universo, né? Newton, então, desse jeito, assim, ele percebe, Deus é ativo no mundo, tá? Tem as leis naturais, mas Deus, ele não só cria, mas mantém essas leis, tá? Talvez aí ele tivesse aí um temor, né, que sem essa supervisão divina, o sistema solar colapsasse, né? Porque acho que ele era paradinho lá, não tinha aquele, como a gente já sabe hoje em dia, pelo menos as evidências corroboram para isso, que o universo está em movimento, por isso que ele está em equilíbrio dinâmico. Não é bem um equilíbrio, mas por isso que o sistema solar não está colapsando rapidamente em cima dele mesmo, tá? Bom, e aí a gente discute rapidinho aqui, né, a questão do nominalismo, do realismo e esse universo ordenado. Por quê? Porque nominalismo e realismo é uma questão filosófica das mais profundas na história, né? Do pensamento ocidental, da filosofia ocidental e da ciência em si, mesmo que a pessoa não perceba isso. Porque diz respeito à natureza dos universais e das leis que governam o mundo. Ao examinarmos, então, essa ideia de Isaac Newton, como ele via Deus, ele me parece mais alinhado com o realismo do que com o nominalismo, né? Por quê? O nominalismo é uma visão filosófica em que os universais, os conceitos gerais ou propriedades gerais, né, como gravidade, cor, bondade, não têm existência real fora da nossa mente. Segundo os nominalistas, os universais são apenas nomes, convenções, né, que nós damos, criamos para categorizar e descrever o mundo. Mas eles não existem de forma independente, né? Aplicando as leis científicas, aplicadas as leis científicas, que implica, né, o nominalismo? É que as leis da natureza, elas não são entidades objetivas, mas apenas construtos humanos, né, que usamos para descrever padrões observáveis no universo. Então é uma criação humana. Já o realismo, ele defende que os universais e as leis têm uma existência real, né, é objetivo, independente de como os humanos a concebam. As leis naturais, nessa visão, né, do realista, da ciência, não são meramente nomes ou convenções, mas são entidades reais que governam o comportamento do mundo físico de maneira intrínseca. Vão existir independentemente da nossa percepção ou compreensão, né, dessas leis. Então, me parece que Isaac Newton, né, era um realista convicto, né? As leis naturais não eram construções humanas, mas descrições reais da maneira como o universo funciona.
E a lei da gravitação, né, é justamente isso. Não é só um nome dado a um fenômeno, sem existência real por trás disso, né? A gravidade é uma força real, atuando sobre os corpos materiais, regida por uma lei matemática precisa. Essa é a crença de Newton. Essa é a defesa de Newton. Essa força e a lei gravitacional, né, descreve e existe independentemente de serem ou não reconhecidos pelos humanos. A ciência, então, ela não cria a lei, mas descobre, né, revela, que é a ideia de verdade, né, grega, aletheia, né, que se desvenda, que está escondido. Então, para ele revelava algo que acreditava ser, então, a ordem subjacente do cosmos, uma ordem criada e sustentada por Deus. Bom, então, ao ter essa percepção da sabedoria divina, né, da racionalidade divina, se as leis fossem apenas convenções humanas, como sugere o nominalismo, a própria, para Newton, né, e aí poderia ser uma consequência, a própria racionalidade do universo e sua criação divina são colocadas em xeque. Né? O cosmos, então, não é um lugar de ordem, mas um lugar de caos e arbitrariedade. E é interessante isso conectar, por exemplo, com a quântica, né, que às vezes tem consequências. Tudo é caos, é aleatoriedade. Então não há ordem. Isso é apenas uma ideiazinha, uma percepçãozinha que existe uma ordem. E isso a gente não faz a conexão, né, diretamente, acaba achando que não tem consequências a nossa adesão a um tipo de ciência, né? Mas tem. Então Newton, ele é certamente contrário à ideia de nominalismo, né? Newton via as leis como entidades reais, não tem jeito. É claro, então, portanto, que sua visão teológica era contrária ao nominalismo, né? Deus criou o universo fixo e universal. E essas leis têm uma existência real, além da linguagem, além da convenção. Não dá, para Newton, não dá para minimizar ou negar a realidade das leis. Isso conflita com a sua visão de ciência de Deus. E a linguagem, né? Por isso a linguagem matemática. Newton via a matemática como uma linguagem que descreve com precisão a realidade física, que as relações matemáticas refletem verdadeiras propriedades do mundo, não apenas categorias mentais, convenções humanas, construtos humanos. E, portanto, né, a gente pode pensar que Newton tem uma influência forte de aspectos platônicos, né, do platonismo. Especialmente essa crença que as verdades matemáticas, as leis universais, têm uma existência independente do mundo material e da mente humana. Evidentemente, isso bem contrário ao nominalismo, né? Daí a ideia de se usar bastante a geometria. A geometria, ela constrói verdades independente do homem, né? E Kant vai trabalhar como as categorias a priori. Bom, então, o que a gente pode perceber, né? Pegando essa imagem aí que a gente está enxergando, Newton enxerga a ciência como uma revelação da ordem divina. Ele buscava entender mecanismos que governavam o universo, não via a descoberta científica apenas como uma conquista intelectual, né, ou apenas fruto da observação empírica. Para ele, a ciência era a maneira de revelar a ordem divina, que permeia toda a criação. Cada lei descoberta, cada equação formulada, era uma chave para entender a mente de Deus, né, e sua obra no cosmos. Newton, então, acreditava firmemente: o universo não é caótico, não é aleatório, mas um sistema organizado e racional. Ele não via, então,
né, ao universo ordenado por Deus. Simplicidade, elegância, né? Daí a sua F igual a G, M1, M2 por D quadrado, como a gente vê nos livros didáticos. É bem simples e elegante. Isso prova a racionalidade divina. Claro que você tendo instrumentos científicos, né, telescópios, globos, né, sistemas solares, ele tinha um aspecto de observação empírica, mas um rigor matemático. Para ele, os instrumentos apenas e a matemática, evidentemente, a linguagem que Deus criou o universo, ordenado e racional. Equações e instrumentos, numa busca para ajudar a, a, a sua busca espiritual para chegar ao transcendente. Bom, então, para a gente encerrar, vamos pegar aqui algumas partes de seu livro, né? Seus livros, Princípio e outros, principalmente o Princípio. Que a ciência era uma ordem divina, por exemplo. Ele escreveu no Princípio o seguinte: esta belíssima ordem do Sol, dos planetas e dos cometas só poderia proceder do conselho e do domínio de um ser inteligente e poderoso. Escreveu no Princípio, livro 3. No Princípio, né, matemática, no livro 3. Então, Newton acreditava que suas descobertas não eram meros artifícios humanos, mas revelações de uma verdade subjacente estabelecida por Deus. Tem a lei da gravitação universal, as três leis do movimento, e assim vai. Para ele, né, era decifrar o código divino. Ele escreveu também no Scholium Generale do Princípio, né? Deus é eterno e infinito, onipotente e onisciente. Isto é, sua adoração se estende desde a eternidade para a eternidade. Sua presença desde o infinito para o infinito. Ele governa todas as coisas e sabe todas as coisas que são ou podem ser feitas. Então, Newton deixa claro que a gravidade e outras leis, né, não apenas surgiram aleatoriamente, mas eram reflexos. Como é que a gravidade ela funciona? Do infinito ao infinito, desde antigamente até o futuro. Aí, né, como é que seria o apocalipse dele? Mas era isso. Essas leis operavam de forma regular e previsível. No entanto, Deus poderia agir sobre elas, eventualmente. Claro que na sua, é, em sua fusão com a filosofia, né, Newton rejeitava as ideias mecanicistas estritas que viam o universo como um sistema fechado e puramente determinístico. Tá? Ele acreditava nessa racionalidade divina, como eu já falei, pensava, né, de uma forma metafísica sobre a natureza do espaço e do tempo, discordando frequentemente de Descartes, de Leibniz, por exemplo. Newton, né, achava o seguinte: tempo e espaço não eram entidades absolutas em si mesmas, mas expressões do poder e da presença de Deus. Olha só o que ele falou. O espaço é o sensorium de Deus, não o espaço absoluto, mas o espaço relativo, que é o cenário onde Deus manifesta a sua presença e poder. Então, para ele, né, sua visão filosófica e teológica, era uma sensação de Deus, né? Reflete então que o pensamento, a crença dele que o mundo material é profundamente ligado com o mundo espiritual. E o que é bem interessante, né? A gente pensar nisso sobre Deus. O João Luiz fez uma pergunta: qual a relação entre a força elétrica e a força gravitacional quando comparamos as equações? Olha, a ciência ela trabalha por modelos. E quando se estabeleceu o modelo da equação matemática da gravitação, se estabeleceu, né,
por Newton, você estabeleceu um bom ponto de partida, um bom ponto de analogia para outras leis. Então, quando você estuda leis, né, modelagem matemática, você procura uma equação que relacione. Quando você está estudando dois corpos massivos, você entende o quê? Que quanto mais quantidade de massa tem esses corpos, mais eles se atraem gravitacionalmente. E se eu mudo a distância e meço, de alguma forma, o valor da força, diminui o valor dessa força inversamente proporcional ao seu quadrado. Bom, estabelecida essa lei, você estuda outros fenômenos. E o que é interessante, quando se estudou o fenômeno elétrico, se percebeu analogamente a quantidade de cargas, né, atribuídas a um corpo elétrico. Quanto maior a carga de um corpo com outro, também carregado, pode ser atrativamente ou repulsivamente, um pouco diferente da gravitação, que é só atrativo, se percebia que há uma proporcionalidade direta. Quanto fosse maior, maior. Em muitas casas decimais semelhante também a atratividade ou repulsão, dependendo, né, se é positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, quanto mais se afastava ou se aproximava, inversamente proporcional à distância ao quadrado, também diminuía ou aumentava a força elétrica. Então, isso foi essa é a relação. Agora, por que funciona um em relação ao outro? Aí tem a busca de entender. É claro que a gente pode, assim, de um modo bem semelhante, quanto mais carga, né? Quanto mais carguinhas, quanto mais. E aí a analogia mecânica, né? De ter bolinhas lá se atraindo, bolinhas se repelindo. Quanto mais bolinhas se atraindo, mais bolinhas se repelindo, é como se fosse quantidade de massa se atraindo. E a distância, essa ação, né, da força, seria inversamente proporcional ao seu quadrado. Então, seria essa a relação. Tá? Você faz uma analogia mecânica para a força elétrica. Certo, João? Seria mais ou menos isso. Espero que tenha ajudado a compreender alguma coisa aí. Ou piorado. Ciência, né? Às vezes a gente vai tentar entender os porquês internos, intrínsecos, é uma questão ainda a se saber. Tá? Pois bem, para encerrar, então, né, Newton, embora seja conhecido as suas contribuições à ciência, se dedicou enormemente à religião. Alguns dizem que a parte científica dele são apenas pedacinhos de sua teoria maior de religião, que não é estudada, né, porque a gente acaba só focando na ideia de ciência. E ele escreveu livros, por exemplo, eu tenho, né, um livro que ele faz a reflexão sobre as profecias de Daniel e o Apocalipse de São João. Né? Ele tenta conciliar o seu entendimento de ciência com a sua interpretação das profecias bíblicas. Né? E ele acreditava, então, que a revelação científica e a revelação bíblica faziam parte de um mesmo processo científico. Certo? E isso, essa fala que eu estou aqui, né, que é discutindo, é justamente para a gente perceber como a ciência e a religião não estão separadas, historicamente são muito juntas. A visão que você tem de Deus, frequentemente, se não todas as vezes, influencia diretamente na sua forma de fazer ciência. Ciência, sim, ciência é novidade. A forma de fazer ciência que outros já fizeram, a gente repete o que os outros fizeram. Mas aquele que cria, né, nova teoria, nova ideia, frequentemente a sua visão de mundo, sua cosmovisão, está relacionada com Deus, tá? Está relacionada com a divindade. E essas conexões são profundas, né, são bem interessantes, e a gente precisa cada vez mais tentar investigar isso, tá? O Lucas perguntou sobre o meu curso. É um curso que eu coloco para quem quer melhorar a sua parte de cálculo numérico, cálculo mental, cálculo aritmético, tá, Lucas? E então eu vou deixar em algum lugar, não sei se você tem aí o link, né? É um curso que você vai realizar atividades diárias, se possível, para você melhorar a sua
capacidade de cálculo mental, tá? Para você melhorar fazendo esses exercícios, você baixa lá, tem os PDF, tem os vídeos, tem as técnicas de cálculo mental. Você baixa o material, vê lá como é que funciona e treina todo dia. Com o tempo você vai ganhar uma habilidade, né, dependendo de você, né, vai ganhar uma habilidade de cálculo mental, né, concentração, memória e tudo mais, para você se desenvolver nos seus estudos. Então, basicamente é isso. Tá? No mais, está lá no próprio site, né, www.calculomental.com.br. Tá? Então, muito obrigado. Espero que tenha, quem está assistindo depois também, espero que goste, né? Isso. Isso, é matemática, assim, é matemática operações, tá? A somar, subtrair, multiplicar e dividir, você pode lançar matemática básica para um curso, né, de concurso e tudo mais. A ideia mais ou menos é essa, porque você vai, num concurso você não tem calculadora, então quanto mais rápido você consegue calcular as coisas, você se desenvolve, né, nas operações matemáticas básicas, você ganha tempo para resolver uma questão. Então, mas não é só isso também, tem a questão da memória, a questão da concentração, é interessante nisso. Mas vai te ajudar certamente para resolver mais rápido uma questão. Claro que você tem que ter a teoria daquela questão, mas quando você vai fazer as operações, elas se resumem às operações básicas, né? A capacidade de fazer as operações básicas rapidamente. Então, isso faz com que você ganhe tempo no concurso e consiga lá resolver mais rapidamente. Certo? É isso. Então, quem quiser, adquira aí para me ajudar também no canal www.metodocalculomental.com.br. Tá legal? Bom, gente, muito obrigado. Eu tô pensando em fazer vídeos desse tipo aqui assim no canal, não só mais só vídeos de matemática, mas livros aí de filosofia da história, filosofia da ciência, história da ciência e até, né, relacionando aí com teologias. Bom? Obrigadão. Tchau, tchau.